Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? O Êxodo foi o tempo de Moisés. E Êxodo é o relato da maior fuga da história. Mais de 2 milhões de escravos fogem de um dos países mais protegidos do mundo. É uma história incrível com uma série de milagres, incluindo alguns dos mais conhecidos da Bíblia. Naquela época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés. Ele testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos, com uma série de milagres ocorrendo um após o outro, mostrando como Deus intercedeu em favor de seu povo. Alguns dos milagres parecem ser mágicos, como quando a vara de Moisés se transforma em cobra. Mas a maioria são manipulações naturais óbvias, enquanto Deus demonstra seu poder acima de tudo que ele criou para o bem-estar de seu povo. Moisés foi um homem que escapou da morte. Na época de seu nascimento, o faraó ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem jogadas no rio. A maioria das pessoas está familiarizada com esta história. O rio Nilo estava repleto de crocodilos, e os egípcios acreditavam que o extermínio era necessário para diminuir com sucesso o número de israelitas. É assim que o bebê Moisés deveria ter morrido. Mas, como José, Moisés foi criado na corte e recebeu a educação mais alta na Universidade Egípcia. Graças à providência de Deus. Pois para os judeus, Moisés era o segundo maior homem no Antigo Testamento, depois de Abraão. Seu tempo como príncipe egípcio teve um fim repentino, no entanto, quando ele perdeu a paciência com um dos condutores de escravos egípcios e o matou. Depois disso ele teve que fugir para salvar sua vida. As estatísticas da vida de Moisés são fascinantes de ler. Ele passou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto antes de voltar a viver entre os israelitas. Por mais 40 anos. A mão de Deus estava claramente trabalhando. O encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente é igualmente fascinante, se não fosse pela própria sarça ardente, mas pelas justificativas de Moisés. Porque ele estava em solo sagrado, Deus ordenou a Moisés que primeiro tirasse os sapatos. Então ele disse a Moisés que ele seria o único para tirar os israelitas do Egito. Moisés apresentou 5 razões pelas quais ele não deveria fazer isso. Primeiro, ele disse que era insignificante. Em seguida, ele disse que era ignorante e não tinha nada a dizer. Sua terceira desculpa foi que ele seria impotente para convencer o povo de que Deus se encontrou com ele e disse-lhe para liderá-los. Deus disse que seu poder estaria com Moisés e ele faria milagres. Então Moisés disse que ele era incapaz de falar, tendo uma gagueira que o impediria de juntar palavras. Então Deus providenciou seu irmão Arão para ser porta-voz. Deus escolheu não revelar muito para nós sobre as circunstâncias da morte de Moisés. Existem 3 referências na Bíblia até a morte e o sepultamento de Moisés, e cada uma dessas referências confere uma sensação mística em torno da vida e da morte do grande profeta. Foi determinado que ele tinha 120 anos no momento de sua morte. Em Deuteronômio. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Ainda assim, seus olhos não estavam fracos nem sua força desapareceu. Apesar da idade, Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Moisés morreu sozinho com as costas contra a rocha no topo do Monte Nebo, olhando para o outro lado do Jordão, para a terra que havia sido prometida, mas na qual ele nunca pisaria. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá Cádiz. Ele conduziu os israelitas até os limites de Canaã, teve um vislumbre da terra, mas ele não foi autorizado a entrar. Moisés escalou o Monte Nebo desde as planícies de Moabe até o topo de Pisga. Lá, o Senhor lhe mostrou toda a terra. Lemos em Números. O Senhor disse a Moisés: Suba a esta montanha de Abarim e veja a terra que dei ao povo de Israel. Quando você tiver visto, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão era. Deus explica por que Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. Isso é porque você quebrou a fé comigo na presença dos israelitas nas águas de Meribá Cádiz, no deserto de Zim, e porque você não defendeu minha santidade entre os israelitas. Portanto, você verá a terra apenas à distância. Você não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deus foi fiel à sua promessa. Ele mostrou a Moisés a terra prometida, mas não o deixou entrar. Números capítulo 20 registra o incidente. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim, perto do final de sua jornada de 40 anos. A comunidade se voltou contra Moisés e Arão porque não havia água. Moisés e Arão foram para a tenda do encontro e ajoelharam-se diante de Deus. Deus instruiu Moisés e Arão a reunir o povo e falar com a rocha. A água surgiria. Moisés reuniu os homens e pegou o cajado. Então, aparentemente com raiva, Moisés disse-lhes: Escutem, seus rebeldes, devemos tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés bateu 2 vezes na rocha com seu cajado. Em Números lemos: E o povo de Israel, toda a congregação, chegou ao deserto de Zim no 1º mês. E o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada ali. Agora não havia água para a congregação, e eles se reuniram contra Moisés e contra Arão.
E o povo discutiu com Moisés e disse: Oxalá tivéssemos morrido quando nossos irmãos pereceram diante do Senhor. Por que você trouxe a Assembleia do Senhor neste deserto para que morramos aqui? Nós e nosso gado? E por que você nos fez sair do Egito para nos levar a este lugar maligno? É um lugar antigo para grãos ou figos, ou vinhas, ou romães, e não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram da presença da Assembleia até a entrada da tenda do encontro e caíram de cara no chão. E a glória do Senhor apareceu-lhes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Pegue o cajado e reúna a congregação. Você e Arão, seu irmão, e diga à rocha antes da subida para produzir sua água. Então você lhes trará água da rocha, e dê de beber à congregação e ao seu gado. E Moisés tomou o cajado de diante do Senhor como ele lhe ordenou. Então Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha e ele lhes disse: Ouçam agora, vocês, rebeldes. Devemos tirar água desta rocha para você? E Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes na rocha com seu cajado, e a água saiu abundantemente. E a congregação bebeu e o seu gado. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Por que você não acreditou em mim, para me defender como santo aos olhos do povo de Israel? Portanto você não deve trazer esta assembleia para a terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, onde o povo de Israel brigou com o Senhor. E através deles ele se mostrou santo. A água veio da rocha como Deus havia prometido, mas Deus imediatamente disse a Moisés e Arão: Como eles não confiaram nele o suficiente para honrá-lo como santo, eles não trariam os filhos de Israel para a terra prometida. A punição pode parecer severa para nós, mas quando examinamos de perto as ações de Moisés, notamos vários erros. Claramente, Moisés desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Deus disse a Moisés para se dirigir à rocha. Em vez disso, Moisés bateu na rocha com seu cajado. Anteriormente, quando Deus tirou água de uma rocha, ele disse a Moisés para golpeá-lo com um cajado. Contudo, as instruções de Deus foram diferentes neste caso. Deus queria que Moisés tivesse fé nele, especialmente depois de terem estado tão próximos por tanto tempo. Moisés não precisou usar a força. Tudo o que ele precisava fazer era obedecer a Deus e confiar que Deus cumpriria sua promessa. Além disso, Moisés recebeu o crédito por trazer a água. Ele pergunta às pessoas reunidas na rocha. Moisés parecia estar recebendo o crédito pelo milagre dele mesmo e Arão, em vez de atribuí-lo a Deus. Moisés fez isso publicamente. Deus não poderia deixá-lo ficar impune e esperar que os israelitas compreendam a sua santidade. E beba a mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. A rocha que dá água é usada como símbolo de Cristo. Em Coríntios. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele se sacrificou pelos pecados deles de uma vez por todas quando ele se ofereceu. Moisés falando com a rocha em Números capítulo 20, poderia ter sido concebido como uma imagem de oração. Jesus foi atingido uma vez e ele continua a fornecer água viva para aqueles que oram com fé a ele. Quando Moisés bateu furiosamente na rocha, ele destruiu a tipologia bíblica, e, de fato, crucificou Cristo novamente. Quando o Senhor instruiu Moisés a golpear a rocha, ele pretendia estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. A Bíblia diz repetidamente em Salmos e Isaías que Cristo é a nossa rocha e pedra angular lançada. Por exemplo, morto por nossa causa, ele produzirá correntes de água viva. Além disso, o hebraico diz que Cristo morreu de uma vez por todas e nenhum outro sacrifício pelos pecados é necessário. Então o Senhor pretendia que Moisés golpeasse a rocha no deserto apenas uma vez na cena do Êxodo, retratando assim Jesus sacrificado uma vez para trazer a salvação. O Senhor mais tarde instruiu Moisés em Números a falar apenas com a rocha, a fim de preservar a imagem criada em Êxodo. Quando Moisés decidiu golpear a rocha novamente, ele quebrou o quadro pintado em Êxodo. Se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, ele teria ficado perplexo com a imagem distorcida. Concluindo que Jesus, a rocha, tinha que ser sacrificado, golpeado repetidamente pela nossa salvação. Como resultado, Deus repreendeu Moisés para garantir que entendemos a imagem da rocha, impedindo-o de entrar corretamente na terra prometida. Durante o processo, o Senhor criou uma nova imagem para apoiar uma compreensão correta da salvação. Ao excluir Moisés da terra prometida, o Senhor demonstrou que não poderíamos entrar na salvação através das obras da lei, ou seja, Moisés, mas somente através da obra de Jesus. Apesar disso, nunca vemos Moisés reclamar de sua punição. Em vez disso, ele continua a liderar o povo fielmente e honrar a Deus. E Moisés subiu das planícies de Moabe sob a montanha de Nebo até o topo de Pisga, isso é contra Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, e a todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar extremo, e o sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse:
Esta é a terra que juro a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu darei à tua semente. Eu fiz com que você visse isso com seus olhos, mas tu não irás para lá. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale na terra de Moabe contra Bet-peor, mas ninguém conhece um sepulcro até hoje. Apesar de ser punido por sua falta de obediência, Moisés morreu com fé e honra. Moisés foi honrado como o único homem sepultado pelo Senhor. No entanto, um evento dramático ocorreu mais tarde na palavra de Deus neste local. Mas falaremos disso mais tarde no vídeo. O período matinal de 30 dias excedeu o período matinal normal de 7 dias. A maioria de nós não gosta de dizer adeus àqueles de quem gostamos. A separação é difícil. Seja em uma escola ou em um cemitério, acreditamos que é apropriado chorarmos como filhos de Deus, mas não há necessidade de nos desesperarmos porque sabemos que temos dor aqui e os que partiram não sentem dor ali. Podemos estar lutando aqui, mas os que partiram não. Sabemos que os que partiram estão em paz na presença de Deus agora mesmo. Séculos mais tarde, lemos nos evangelhos que Moisés falou com Jesus no topo de uma das montanhas, mas ele nunca entrou em Canaã em sua vida terrena. Ele também foi enterrado no Monte Nebo, embora não por seus semelhantes. No Novo Testamento, de acordo com vários comentaristas, Deus enterrou Moisés em segredo e sem lápide para evitar que o túmulo se torne um santuário ou um local de culto. Isto parece plausível, dada a tendência dos israelitas para a idolatria. Outro mistério envolve Judas capítulo 1, onde aprendemos que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel contendeu com um demônio pelo corpo de Moisés. Esta história cobre Moisés e 2 outros personagens. O primeiro é Satanás. Satanás é descrito na Bíblia como um inimigo angelical de Deus, e por extensão, o inimigo e oponente, daqueles que seguem a Deus. Embora tudo que Deus criou fosse bom, Satanás escolheu rebelar-se contra o Senhor. E muitos outros anjos seguiram sua rebelião. Satanás tentou até pecar no jardim do Éden. Satanás tentou Eva pecar no jardim do Éden e Adão a seguiu em pecado, mergulhando toda a raça humana em uma maldição. Satanás é um assassino e o pai da mentira. Ele promove doutrinas falsas e procura agir astuciosamente para manter os incrédulos em escravidão espiritual. Este espírito diz claramente que em tempos posteriores, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e coisas ensinadas por demônios. A respeito de Satanás, a Bíblia dá a seguinte informação: Satanás é um ser apresentável com mente, sentimentos, e uma escolha, como visto no capítulo 1 de Jó. Ele é um ser criado e não é equivalente a Deus. Satanás não governa o inferno. O inferno foi criado como uma sentença para Satanás e seus demônios. O diabo só pode fazer o que Deus permite. Satanás não está em todo lugar, mas ele supervisiona uma horda de demônios chamados poderes deste mundo sombrio e das forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Ele usa essa rede para tentar enganar as pessoas. Ele trabalha vigorosamente para negar o efeito da palavra de Deus no coração das pessoas. E ele cega a mente daqueles que não acreditam, então eles não podem entender o Evangelho. Miguel, junto com Gabriel, é provavelmente o ser angelical mais conhecido da Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que exatamente isso implica? O que ele realizou? Quais são as suas funções? E como ele se enquadra no exército celestial de Deus? Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome levanta a questão: quem é comparável a Deus? Muitos pais judeus e não judeus, que chamaram seus filhos de Michael, não têm ideia do que o nome significa. Jude não faz mais menção a esta referência passageira, o que gerou debate entre os estudiosos da Bíblia. Não sabemos quando ocorreu esse debate angélico, mas provavelmente foi durante o enterro de Moisés. Nós também não entendemos por que o diabo e Michael estão discutindo sobre o corpo. O diabo estava do outro lado de Moisés quando o anjo chegou. O diabo reivindicou a propriedade deste homem porque ele assassinou um egípcio. Mas o arcanjo Miguel disse ao diabo: "O Senhor te repreenda", e o anjo sepultou Moisés. Foi um final incrível para uma vida incrível. Antes de cruzar o Jordão, o povo ficou de luto por ele durante 1 mês. Apesar dos mistérios que cercam a morte e o sepultamento de Moisés, nós sabemos alguns fatos. Um é que a palavra de Deus é verdadeira e suas profecias são sempre cumpridas. Outro é que o pecado traz a disciplina de Deus e ninguém está imune. Além disso, Deus nem sempre explica os mistérios em sua palavra, mas aqui está a verdade. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus servos fiéis. Há também outra lição em Judas. Da mesma forma, com a força dos seus sonhos, essas pessoas ímpias poluem seus próprios corpos, ao rejeitar a autoridade e abusar dos seres celestiais. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando ele estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele próprio não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda". No entanto, essas pessoas caluniam tudo o que não entendem.
E as mesmas coisas que eles não entendem por instinto, como fazem os animais irracionais, irá destruí-los. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim. Eles correram em busca de lucro no erro de Balaão. Eles foram destruídos na rebelião de Corá. As Escrituras nos ensinam a obedecer às autoridades legítimas estabelecidas sobre nós, mas os falsos mestres negam a autoridade. Nesta matéria, eles não respondiam a ninguém além de si mesmos. Além disso, o grupo caluniaria os gloriosos. Judas descreve isso com a narrativa de uma disputa sobre o corpo de Moisés entre o arcanjo e o diabo. Michael se recusou a pronunciar uma condenação caluniosa contra Satanás, mas disse: "O Senhor te repreenda." Os falsos mestres, por outro lado, não entendiam como funciona a guerra espiritual. Eles viviam em um mundo de sonho, fora de contato com a realidade espiritual. Eles blasfemariam em vez de invocar o Senhor como Michael fez. Por quê? Eles não entenderam que Satanás não deve ser encarado levianamente. Em vez disso, eles eram como animais irracionais que só operam por instinto. Judas os compara a Caim, que fez uma oferta incruenta, a Balaão, que só ministrava por dinheiro, e Corá, que rejeitou a autoridade da palavra de Deus. Por se rebelar contra a autoridade espiritual. Todos eles foram julgados.